É, não sou a Kátia não, mas não está sendo fácil. Talvez muitos de vocês não façam ideia do que eu tô falando. Talvez eu também não faça ideia, mas o fato é que depois de um 2020 tenebroso pro mundo, surpreendente, nunca vi nada igual, socorro Deus, troca o roteirista. Ainda que pra mim particularmente tenha sido um ano libertador. Quem de nós não pensou que em 2021 a essa altura já estaríamos nos esfregando nas esquinas da vida, nas sarjetas, nos buracos quentes? Em novembro eu encerrei a primeira temporada do Kill Bicha com um episódio lindo, solar. E eu já queria retomar tudo em dezembro. Tudo de bom me aconteceu com Kill Bicha. Tava no grau, mami. Comecei todo tímido achando que ia ficar tudo uma merda. Ficou tudo uma merda, mas dei muita sorte de conhecer tanta gente foda. Fui parar na mídia ninja e cá estou na NinjaCast. Fiz amigos de sonhos, de lutas. Gente, até a Leila Germano me notou e eu já gravei 2 episódios do Hoje Tem com ela. A bicha cringe, tá, meu amor? Fiz o Farofa Conceito, fizemos a Podplay, a semana do podcast da mídia ninja. As pessoas da podosfera, tá, mais da podosfera B. Mas, enfim, já sabem que o GG do Kill Bicha não é a Glória Groove. Mas a vida real chamou, né? A diferença entre os 20 e poucos e os 30 e poucos é que nos 30 e poucos sua mãe já não resolve tudo sem você. Se você tá casado e é feliz assim, tem que rebolar pra manter. Para, gente! Tudo vocês levam na maldade! Se você conquistou coisas você não quer perder. É isso. Você tem mais a perder. E aí meu dezembro virou janeiro, que virou fevereiro, que virou março. E se eu não forço a barra, se eu não meto as caras, se eu não faço do jeito que dá, ia virar outubro, que virou novembro, que virou dezembro. E assim os sonhos da gente ficam pelo caminho. Uma vez eu ouvi de um ex-chefe meu que o ótimo é inimigo do bom. E nem bom tá. Mas é meu. E é pra vocês. Cheio de mudança, porque se a harmonização facial tá na moda, a gente inaugura a harmonização editorial. Que saudade que eu tava de falar pra vocês. Olá, eu sou o GG e esse é o Kill Bicha. Olá, eu sou o GG e tá começando mais um Kill Bicha, um podcast queer. Um programa do selo NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. E, gente, tá cheio de coisa nova. Eu tô me sentindo na 30ª versão do vídeo show, que nem tem mais, mas tem um monte de novidade mesmo. Agora a gente tem quadro, agora a gente tem coluna, agora a gente fala a gente como se a gente fosse uma equipe de 27 pessoas, sendo que sou só eu mesmo. Claro, sem esquecer das pessoas que direta e indiretamente me ajudam, né? E tem muita gente que me ajuda, desde as pessoas que eu obrigo a ouvir, que me ajudam quando eu percebo que eu arranquei um sorriso, ou eu vejo uma cara de, olha que reflexivo isso. Até minha mãe, que eu nunca mostrei um episódio com medo dela falar que merda, você deixou de ser gerente na Caixa pra isso, mas que eu sei que torce pra que eu seja feliz acima de tudo. Enfim, a dispersa, sem foco, que já tá falando da mãe, quando tem que falar das novidades do programa. Gente, importante, o Kill Bicha tá na campanha #Orgulho da Minha Voz da Orelo. Pra quem não sabe, a Orelo é uma plataforma de streaming exclusiva de podcasts. É uma plataforma brasileira e é a primeira que remunera os podcasts por play. Então, se você ama podcast, baixa o app da Orelo e assina. Parte da sua assinatura você pode direcionar para o seu podcast favorito. Você pode também ouvir sem assinar, tá, gente? Porque assinando você não tem os anúncios. Então corre lá, porque o povo da Orelo é gente da gente, gente. E nesse mês do orgulho, os plays dos podcasts participantes da campanha valem o dobro. E o mesmo valor pago aos podcasts será doado para Casa 1, uma das principais instituições culturais e de acolhimento à comunidade LGBTQIAP+. Mas pro final desse episódio tem um recado lindo da Casa 1. Fica comigo. E por falar em Fica Comigo, vai lá me ver nas redes, gente. Eu tô no @GG_real oficial no Instagram e no Twitter. E no @KillBicha no Instagram e @BichaKill no Twitter. DM aberta. Conversem comigo enquanto há tempo, porque depois vai ser com a minha assessoria mesmo, tá bom? Mentira, que eu tô velha pra ficar famosa e a geração Z vai me gongar e não vai deixar. Eles nem sabem o que é gongar.
Enfim, se vocês quiserem um papo mais sério, deixar uma herança, passar um imóvel pro meu nome, mandar um MacBook, mas não tem o meu endereço, manda um e-mail pro quilbichapod@gmail.com. Gente, é Kill, K-I-L-L, né? Bicha, B-I-X-A, pod, P-O-D. quilbichapod@gmail.com. E vamos de primeira novidade da temporada, porque eu tenho a honra de contar com um dos caras mais legais que eu conheci nessa vida de criador de conteúdo, agora no time do Kill Bicha. O Renan Leta vai estar com a gente agora uma vez por mês, e nessa estreia a coluna Leta na Voz traz um papo importante sobre representatividade. Ouve só. Oi pessoal, eu sou o Renan Leta, é um prazer estar participando aqui do podcast Kill Bicha e tá aqui no ar a coluna Leta na Voz. Eu gostaria de falar aqui na primeira coluna, primeira participação no Leta na Voz, sobre a falta de representatividade de pessoas faveladas, né, vindas da favela, nas redações jornalísticas. É um problema muito grande quando a gente vai olhar a cobertura jornalística sobre as favelas, sobretudo as favelas do Rio de Janeiro. A abordagem é sempre de maneira violenta, é sempre marginalizando as pessoas que moram lá, é sempre contando a história de uma forma com o olhar de fora para dentro. Isso se dá porque a maioria dos repórteres estão acostumados a não saírem das suas redações, que muitas vezes são na zona sul da cidade, no ar-condicionado, em um local distante da realidade da favela. Então isso acaba refletindo uma opinião, o repórter emite uma opinião ali ao fazer a matéria, uma coisa que já não é jornalística, né? Muitas vezes isso acontece por causa do imaginário social. Isso tudo está ligado à formação jornalística, de não valorizar o jornalismo comunitário, né? Nas faculdades você mal vê falando de jornalismo comunitário, e também se dá pelas pessoas que vêm da favela não terem tanta oportunidade nas grandes redações. Se você pegar o quadro de funcionários de um jornal da Globo, Jornal Nacional, RJTV, Jornal da Record, o Jornal da Band, Jornal da SBT, enfim, qualquer um desses grandes jornais de TV, a quantidade de pessoas que vêm da favela é muito pouca. E geralmente essas pessoas não são as que cobrem alguma notícia da favela. Elas estão distantes de onde vêm, né? Quando elas entram nessas empresas, ficam distantes. Então esse é um grande problema. A gente não vai conseguir combater esse preconceito estrutural, a marginalização das pessoas das favelas, enquanto a gente não tiver uma mudança na cobertura midiática sobre as favelas. Isso é um ponto muito importante que precisa ser debatido cada vez mais, e um ponto que pode fortalecer, que pode ajudar a mudar isso, é o crescimento das mídias comunitárias, dos jornais comunitários, como Voz das Comunidades, como Frente CDD, como o Coletivo Papo Reto e todos esses canais de comunicação comunitária. Né, gente? Muita gente querendo falar sobre tudo e sem ter propriedade. E ter propriedade não se trata só de conhecimento teórico, acadêmico, não. É sobre vivência. Representatividade também é sobre vivência. E o Renan traz esse assunto tão importante. Inclusive conheçam, sigam e aprendam com ele no @RenanLeta no Twitter e no Instagram. É Renan com 2 N's, tá, gente? RENNAN Leta, L-E-T-A, Renan Leta. E cadê as pessoas que vieram, que viveram nas favelas para falar sobre pessoas que vivem lá, sobre a realidade de lá? Não dá para do alto da torre dizer que vê tudo, né? Não vê. Oportunidades para as pessoas que veem e vivem falarem sobre o que elas veem e o que elas vivem, tá? E é nesse papo de ver o que a gente vê que a gente vai falar sobre representatividade e diversidade nas mídias e na comunicação, com esse cara fantástico que eu conheci há pouco tempo, mas já quero como amigo. Pode entrar, Luiz Gustavo Ribeiro. Luiz Gustavo Ribeiro é jornalista de São Paulo e atua como editor e produtor de conteúdo para pautas relacionadas a temas LGBTI+. Luiz Gustavo, ou Gus, como nos falaremos e como ele é conhecido, topou
estrear essa temporada do Que o Bicho é com a gente, e eu já começo te agradecendo um monte, porque o seu trabalho é muito importante junto à comunidade LGBT e mais LGBTQIAP+, e a sigla está em constante transformação para que a gente abrace todo mundo. E seu trabalho é muito importante e eu acho que a gente precisa comunicar, trazer as pessoas que constroem ou colaboram com a construção da imagem da nossa comunidade nas mídias, enfim. Bem-vindo, Gus. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Estou bem feliz por enfim, estar aqui contigo, batendo esse papo. E é o meu primeiro podcast que eu gravo, então se eu falar Ai, que uma chique! besteira aí, você edita, viu? Olha, se isso fosse um critério, o Que o Bicho não estaria existindo mesmo. Então Porque tá ótimo. aqui é farofa, eu quero que a gente... filtro. Pelo amor de Deus, gente, porque o povo gosta de ver exatamente isso. O bastidor, o que deu errado, é o que vende, é o que engaja, então aqui a gente faz só isso. É só besteira, a gente só fala merda, mas passa uma mensagem no meio das merdas que a gente fala. É para isso que a gente comunica, né? Sim, mas vamos lá, tô super animado para essa conversa, espero que de alguma forma contribui com as informações que a gente vai abordar aqui com os ouvintes. Eu quero muito, Gus, que você me conte muito rapidinho a tua história. E eu quero, nessa história, um ponto de virada. Eu quero que, nesse pequeno resumo da sua vida, você me conte alguma virada de 180 graus e o que essa grande virada te fez transformar. Eu posso falar que eu sempre fui uma pessoa apaixonada por comunicação, e aí vou ser bem breve, assim. E durante a minha graduação de jornalismo foi quando eu me descobri e me aceitei como gay. E todas as minhas pautas durante a faculdade assim, foram pautadas em trabalhos relacionados a LGBTQIA+, só que de alguma forma eu era mais antes de ser assumido, um aliado do que uma pessoa que realmente era ativa na causa. E quando eu tive essa aceitação, foi um processo muito difícil para mim, porque eu tive um início clínico de depressão e foi uma barra, assim, segurar tudo isso. E eu acredito que ver todo o apoio que eu tive da minha família, dos meus amigos que eu tinha perto de mim, fez com que eu virasse essa chave e falasse, cara, esse sou eu, esse é o Luiz Gustavo, e então vamos para frente, que a vida com certeza vai ser muito mais colorida. E foi quando eu tive a ideia de escrever o Transbordar, que é o meu livro reportagem que eu escrevi junto com outros 2 colegas durante a minha graduação, e conviver por quase 2 anos com 5 famílias de diferentes perfis que tinham ao menos uma pessoa trans, me fez enxergar muitas coisas e me fez realmente ter uma virada de chave assim enorme na minha vida e ver que realmente eu tinha que dar voz às pessoas que estavam dentro da minha comunidade, já que eu tinha espaços onde eu adentrava que essas pessoas não tinham possibilidade de adentrar, sabe? Então acredito que foi essa virada de chave, isso foi lá entre os anos, né? Parece que faz muitos anos atrás. Mas foi em 2014, isso, entre 2014 e 2015. Sim. Esse poderia ser o ponto de virada, então. O trabalho da construção do Transbordar, é isso? Sim, com certeza, porque durante o Transbordar eu fui me descobrindo cada vez mais em cada conversa que eu tinha com os personagens do livro, com especialistas, principalmente psiquiatras que trabalham muito com essa causa. E eu fui descobrindo que realmente... Na época eu tinha 18 anos, então muita coisa era nova para mim. E eu acredito que eu consegui descobrir um universo em que eu, de alguma forma, me bloqueava de entrar, mas eu acho que todo mundo que é LGBTQIA+, passa em algum momento por esse tipo de bloqueio, e depois que a gente sai do armário, tenho certeza que tudo fica mais colorido, tudo ganha mais vida, e foi esse ponto-chave que eu falo que eu sou muito grato por ter tido essa experiência de passar por essa barra, porque com certeza me transformou nessa pessoa que eu sou hoje. E principalmente tão novo, né?
Eu acho Sim, que eu tive algo, né, parecido. O teatro me libertou muito. Com 14 anos eu comecei a fazer teatro. sim, E aí eu costumo dizer que lidar com a aceitação de quem a gente nunca é fácil quando tem um mundo inteiro ao teu redor dizendo que é errado, que é pecado, que é um exato. problema. E eu tive um suporte direto e indireto da arte, né? Direto porque eu estava ali exercitando a arte, e indireto porque a arte atuou dentro de mim Sim, na causa LGBT, mas na verdade ela atua dentro de cada um todo mundo tem as suas questões para lidar. E a arte foi muito libertadora. Então eu imagino que para você, aos 18, tá nesse processo de experiência, de vivência com essas famílias e com embasamento científico, né? Você teve psiquiatra, você teve especialistas ali dando suporte para vocês. Eu imagino que realmente tenha sido plantado a semente, eu acho que de tudo que você faz hoje, né, Luiz? com certeza, porque eu vejo, e foi bem legal quando eu fiz esse trabalho, porque eu lembro que tinha uma novela super conhecida da Globo, que acabou de reprisar, que tinha uma personagem, Ivana, que estava se descobrindo, e casou muito do projeto nascer nessa fase, e eu via em muitas rodas de conversas pessoas com muita desinformação sobre o tema, principalmente sobre travestis, transexuais, sobre transgêneros, e eu via uma desinformação, uma transfobia assim que nem era velada, ela era muito explícita, e eu tentava de alguma forma trazer as informações que eu tinha, que eu conhecia, para principalmente para amigos assim. E eu acredito que ter passado por essa experiência junto com pessoas da comunidade, junto com especialistas que estudam e trabalham com isso, sem dúvida foi fundamental para o meu desenvolvimento. E desde lá, de quando eu fiz esse projeto, eu falei, cara, eu quero seguir muito para essas pautas, Uhum. porque eu sentia uma falta assim enorme de conteúdos dedicados à nossa comunidade em geral, assim, sobre qualquer editoria que fosse, e também sobre uma representatividade, porque eu via algo sendo falado muito de pessoas fora de seus lugares de fala, sabe? Então eu falei, eu tenho que cavar oportunidades para encontrar, dar voz a essas pessoas, porque eu tenho certeza que se eu tenho um espaço e eu consigo trazer isso, com certeza pessoas vão ser muito beneficiadas com essas informações. Cara, você falou que estava rolando na época a novela lá, A Força do Querer. Eu Isso, particularmente acho que essa novela prestou um grande serviço sim, com essa personagem da Ivana, porque ainda não tem jeito, a gente hoje tem um alcance muito maior de outros tipos de mídia, mas a TV ainda é a grande mídia de massa no Brasil, acho que no mundo, né? Apesar sim, de outros países você ter ali a internet já né, com um alcance gigante, a gente tem aqui, mas a gente se confunde, né? Olha para dentro da nossa bolha que está ali criando conteúdo na internet, acha que todo mundo está ali, e não. Né? A gente ainda sim, tem muito, e essa pandemia eu acho que revelou muito isso, com essa questão de educação à distância, de que não, assim, existem classes que têm muito problema no acesso à internet. Então a TV ainda é o grande formato, né? A grande mídia de massa. E ter uma discussão dessa na novela, eu acho que foi muito importante. E eu também, como você, percebi só ali o tamanho do trabalho que a gente ainda tinha pela frente. sim, De esclarecer as pessoas gente, é muito grande, porque assim, você tem, como você falou, a transfobia escancarada, mas você tinha muita ignorância, né, também. Não é só aquela exato. transfobia, tudo é transfobia, né? Mas o que eu quero dizer assim, não era só aquela transfobia escrota. Sim, sim. Enfim, acho que você entendeu, porque toda transfobia Não, é sim, escrota. é Mas a questão de que as pessoas não tinham acesso à informação, e é sim, muito por, enfim, e falta de interesse de buscar também,
e por ser algo que para muita gente era novo e também com o surgimento de outras letras dentro do LGBT na época, né? Que era só o LGBT e depois passou LGBT+. Então acho que faltava informação e ter tido algo assim numa novela que tinha um alcance assim enorme fez com que muita gente abrisse a cabeça, fosse pesquisar mais, fosse buscar mais sobre o tema, e eu acredito que com certeza a novela prestou um papel ali. Claro, a gente via cenas que eu me recordo, cenas também que eu entendia mais como desserviço, mas eu entendia que dentro daquele contexto ali ela teve uma participação interessante. Não dá pra gente desprezar o todo, né? Por mais que tenha... Exato, não. E a gente tá falando do principal veículo de um canal de televisão que a gente tem hoje, maior, acho que da América Latina, enfim. Sim. Cara, esse é um excelente gancho para o que a gente vai conversar aqui. O papo é sobre diversidade na comunicação. A gente vai focar um pouco mais nesse lado da diversidade, que são as pessoas LGBTQIAP+. Né? A diversidade ela é bem maior do que a nossa comunidade, mas eu quero muito falar sobre isso, porque a gente está no mês do orgulho. E eu tenho visto cada vez mais, que bom, eu tenho visto a gente se ver. O que eu quero dizer com isso? Cada vez menos, ainda acontece muito, mas cada vez menos a gente tem contato com os estereótipos, né? Com o que pensam que somos. Eu acho que a gente tem se visto cada vez mais, acho que aí sim entra a internet, o papel da internet de dar voz a muita gente. Isso tem 1000 lados, mas um dos lados bons é que a gente consegue se ver, porque a gente consegue se mostrar, a gente consegue se posicionar, se colocar. Então, a gente acaba também se enxergando mais. E aí, a gente falando de novela, a gente vem ali dos anos 80, dos anos 90, com os estereótipos, né? Nós, pessoas LGBTs, em geral, éramos representados única e exclusivamente pelo gay branco, e um gay branco estereotipado, espalhafatoso, sempre com viés cômico. A gente ainda tem muito isso, mas a gente já vê uma desconstrução. Eu lembro em 95 da novela Explode Coração, que tinha Sarita Witt, se eu não me engano, personagem do Floriano. Não sei se você era nascido em 95. Eu nasci em 95. Ele é geração Z. Eu sou cringe. Millennial. Não, eu acho que é a partir de 95, a Z. É o cringe, tem um cringe agora, né? Eu sou cringe, eu sou de 83, anjo. Você tá nascendo, eu tava segurando o tchan. Já tava. Já tava. Mas em 95 tinha essa personagem na novela Explode Coração. Coincidência, era também de Glória Pérez. É isso, Glória Pérez. É isso. Acho que é isso, senão vamos ter uma errata. Não, é assim. Que era a novela lá dos ciganos. Era Glória Pérez, porque ela sempre mistura tudo, não? Tinha ciganos com internet, com o Edson Solari morando no Japão. E tinha a Sarita Witt, que era a personagem do Floriano Peixoto, que era uma travesti, uma trans, mas que era tratada como o gay. E foi um papel que estigmatizou muito o Floriano Peixoto, e ele falava muito sobre isso. Então a gente ainda tinha esse grande impacto, né? Foi um escândalo, nananã. Aí a gente pula, né? Vem no mais do mesmo, aí a gente vem para 2008, pode ser? Não. 2005 ou 2006 com a América. Sim. Também de Glória Pérez. Glória Pérez é a mãe das bichas na TV. E a Glória traz, então, o fatídico beijo que rolou, mas não rolou, do Bruno Galhaço com Heron Cordeiro. Sim. Que não foi pro ar. E aí a gente teve o beijo que foi pro ar com Valcir Carrasco em Viver a Vida? Viver a Vida? Foi isso, do Félix, com o Carneirinho. Sim, acho que foi Viver a Vida, o Carneirinho, né? Que era esqueci o nome dele, gente, que tá na novela das 7 agora. Enfim, o Anjinho, né? Esqueci agora. E aí, enfim, um beijo
entre dois homens, já tinha rolado no SBT o beijo entre duas mulheres, como sempre, né? A mulher com outra mulher, como atende a fetiches mais machistas, né? Acaba passando batido. O que você acha hoje, Gus, da gente na TV? Você se vê na TV hoje? Você consegue se reconhecer mais do que antes? Cara, eu acho que falando em TV aberta, sim, talvez não, mas eu acho que a gente vem de uma era de streaming, por exemplo, que traz uma representatividade assim enorme. A Netflix, que, enfim, é a Netflix e aborda muito a representatividade de diferentes formas, né? Uhum. Como aquela padrão que é dos gays brancos, bonitos, de corpos esculturados, como tem hoje naquela série que tá super em alta, que é Elite. Sim. E a gente tem outras representatividades também que vão além do que a gente consome em TV, em streaming, em jogos de videogame, por exemplo, em The Last of Us, que é um marco, o último que saiu da PlayStation é um marco que tem cena entre duas lésbicas. Então, eu acredito que essa questão da representatividade na TV, eu me sinto muito mais representado hoje na internet, talvez, acredito que muito da minha geração também, do que da própria televisão, assim, porque como a gente mencionou sobre a novela A Força do Querer, aquilo foi um marco, mas foi para mim um marco bem isolado, assim, a gente não teve outros destaques assim que ficaram marcados realmente na história da dramaturgia. Sim. Mas eu vejo que rola um empenho em trazer cada vez mais representatividade e trazer mais diversidade e inclusão, não falando só de LGBTQIA+, mas falando sobre a pauta racial também. Mas para não fugir um pouco, eu acho assim que talvez eu acredito que eu não me sinta representado, porque é como você falou, se a gente pegar agora há pouco, reprisou também a novela que tinha o Crow, que era aquela gay espalhafatosa, que os héteros acham que todos os gays são assim, né? E a novela original, a exibição original foi em 2010, então assim, é pouco tempo. É pouco tempo. Mas eu acredito que, tirando canais que colocam apresentadoras que falam, que não sabem nem falar a sigla, que não precisa nem falar quem é, Sim. que tem uma preocupação em trazer mais pautas sobre o tema, eu acho que é super pertinente. A gente vê, por exemplo, a Globo agora mesmo está fazendo um comercial de uma campanha que eles estão colocando assim frames de pessoas LGBTs falando sobre o orgulho, sobre a família. Fala de orgulho, não é isso? Exato. Eu vi até 2 colegas meus de Brasília que participaram, achei aquilo super massa. Vi uma outra colega que ela é drag, que ela participou também, ela fala muito sobre representatividade. Então, acredito que isso é muito importante, porque a gente vê que estamos alcançando espaços que até então, muito tempo atrás, não eram, que muita gente falava que não era o nosso espaço, e até hoje falam, né? Mas que hoje... Não precisa esfregar na cara da gente. Como é que eu vou falar pro meu filho? Até hoje a gente... Ai... E falando em filho, eu acho que a gente pegou um time muito legal. O Burger King acabou de estrear uma campanha falando sobre, tendo a questão acho que de LGBTQIA+, por crianças, né? Sim. Então eu achei isso super sensível e super incrível. Então, trazendo agora uma resposta, eu acredito que eu não me sinta representado na televisão, mas sim pelo movimento mais do que a internet está tendo e do que a minha geração tem buscado cavar espaços na internet em que uma mídia tradicional talvez até hoje não aceite. A gente brincou, mas é uma brincadeira real, de que você é da geração Z. E essa geração é uma geração, uma das características mais emblemáticas da Gen Z, o fato de que ela se engaja socialmente, se engaja nas questões de opressão, enfim, busca, por exemplo, consumir de marcas engajadas, busca influenciadores, né, criadores de conteúdo que tragam engajamento em suas mensagens. Eu acho, e eu quero saber se você concorda comigo, que a internet, ela... lá quando surgiu a internet, quando você era apenas uma pequena criança,
a internet, muita gente falava, eu vivi totalmente isso, de que a internet ia acabar com a televisão. Como diziam lá, quando, né, nos nossos avós, bisavós, que a televisão ia acabar com o rádio. Ou melhor, que a televisão ia acabar com o cinema. E aí a gente vai vendo que assim, as coisas elas vão, sim, compartilhando espaço com o que vem depois, né? Você acaba ali tendo uma diluição, mas isso, pelo menos, todas essas mudanças que eu citei, elas foram ressignificadas, né? O cinema, ele ganhou um outro patamar, o rádio também, e tá tudo aí. Mas eu acho que eu quero saber se você concorda comigo, que a internet, ela nos invadiu muito além de uma questão de formato. Muito além de, a internet veio e agora não tem mais TV. Não, eu acho que a internet capilarizou a comunicação. Possibilitou que mais pessoas, e aí como eu falei lá no início, isso tem 1 milhão de lados. Mas o lado bom é isso, capilarizando a comunicação, dando voz a muito mais pessoas, você necessariamente transforma o status quo, né? Aquilo que estava ali. E aí, nesse sentido, eu acho que as redes sociais colaboraram demais para o que a gente viu acontecer com enfim, com a morte, com o assassinato do George Floyd, essa mobilização no mundo inteiro contra o racismo, né? Numa manifestação linda antirracista, e acho que isso vem acontecendo também com a gente. Você concorda ou não? Total. Eu falo que acho que, por exemplo, eu vejo que, trazendo um pouco sobre a minha perspectiva, sobre a minha geração, vejo que hoje somos muito mais engajados com temas que talvez pessoas com 25 anos, há 10 anos atrás, não fossem se preocupar. Por exemplo, falar sobre política, falar sobre pautas tão importantes hoje como a vacina, né, que acho que é o tema mais importante que a gente tem que discutir. Uhum. Eu vejo assim, uma potência muito forte em criadores de conteúdo, em uma relevância, um background assim muito grande sobre as falas que eles trazem, assim, todo o repertório que eles apresentam. Então acredito que a internet, enfim, tem milhares de lados, e eu até falo às vezes com os meus pais, falo, prestem atenção com o que vocês estão consumindo, porque a internet tem diversos lados, e para vocês que o acesso à informação, por mais que seja através de um clique, é muito diferente do que o acesso à informação que eu tenho. Mas eu acredito que tratar, por exemplo, de pautas LGBTQIA+, a internet, ela nos deu uma força muito grande, porque a gente conseguiu realmente atingir espaços que talvez há 10 anos atrás não fossem possíveis de serem alcançados. Mas também eu vejo por uma perspectiva de marcas também, do comportamento de consumidores da nossa geração em relação a comprar de uma marca que tenha iniciativas bacanas. Hoje se fala muito sobre ESG, sobre questões ambientais também, que eu vejo que a geração Z está muito preocupada para saber se uma marca é engajada com sustentabilidade, se uma marca ela só promove ações de apoio a LGBTs durante o mês do orgulho, e se durante o resto do ano não faz nada, igual tem, enfim, essas multimarcas aí, não me fugiu agora o nome dessas marcas que a gente tem em todos os shoppings, que chega esse mês agora, eles fazem campanhas e colocam umas peças assim, como se a gente fosse carros alegóricos, coisas feias, bizarras. Isso aí. Cafona, gente, é cafona. Não dá pra usar. Eu fui no shopping esses dias, passei na frente de uma vitrine, falei assim, cara, quem vai usar isso? Quem disse que não teve carnaval esse ano? Porque só que vai vestir isso aí... Quem vai usar umas coisas feias, bregas? Que eu falei, gente, não. Uhum. E eu vejo que rola esse consentimento de entender também que fala, não, eu não vou comprar dessa marca porque eles só querem aproveitar agora e eles não apoiam durante o ano todo. E eu acho que acredito que essa preocupação é muito importante, porque a gente realmente consegue dar valor às marcas que realmente estão conosco durante todo o ano. Uhum. A própria Netflix, Doritos sim. Rainbow, que sim. faz campanhas assim extremamente importantes. Alpargatas com Havaianas. Alpargatas com Havaiana também, então, que doou agora, né? Eles fizeram um movimento super bacana sim. de doação também. O próprio Mercado Livre também já apoia. Livre, que teve a pauta igual a campanha Beijos Icônicos também, que foi super bacana. Então, eu acredito que
as pessoas hoje estão muito mais ligadas em saber se a empresa ela quer somente o nosso Pink Money ou se ela realmente quer apoiar para que a gente gaste o Pink Money e que seja um gasto em que a gente tem além de um produto, mas sim um apoio, que eu acredito que quando a gente fala de consumo, esse também é uma preocupação que deve existir cada vez mais. Inclusive, marca que eu não vou falar o nome porque pode vir um dia patrocinar o Que o Bicho e eu não quero fechar portas. Não adianta nada botar o caminhozinho do seu app de transporte colorido e permitir que seus motoristas continuem cometendo homofobia, transfobia, LGBTfobia de todos os tipos. Isso é muito importante. Eu acho que a geração Z traz isso para o mundo. Que é exatamente o que você falou. Não dá para tacar um icon arco-íris na rede social e dizer que apoia as pessoas LGBTI se você não tem políticas de promoção das pessoas LGBTQIAP+, no ambiente de trabalho, se você não tem políticas de proteção, de combate à homofobia e transfobia ao longo do ano inteiro e não só em junho. E aí, eu acho que como a promoção de uma pauta ela gera uma reação em cadeia positiva, né? A gente falou aqui que a TV ela foi impactada pela internet, pelas redes sociais, pelos criadores de conteúdo, quer dizer, mais pessoas ganhando vozes, né? Ganhando não, ela já tem as vozes, mas assim, conseguindo fazer com que suas vozes sejam ouvidas, e isso gera um impacto na publicidade, e aí a gente vai vendo que as marcas que têm campanhas frágeis, via de regra, são marcas que não têm pessoas LGBTQIAP+, construindo essas campanhas. Da mesma forma que uma empresa que quer falar com o povo preto, não pode não ter uma pessoa preta liderando essa comunicação. Uma empresa, uma marca que quer falar com pessoas com deficiência não pode não ter uma pessoa com deficiência ali pensando essa campanha. Quem melhor do que a gente para falar das dores da gente? Exato. Então eu acho que a representatividade ela traz isso. A gente se vê, a gente se ouve, a gente constrói essa comunicação, a gente está em todas as posições da mensagem, emissor, receptor, né? Mas aí eu queria saber de você essa questão do mercado de trabalho. Como é que você vê a representatividade na comunicação impactando o mercado de trabalho? Sim, acredito que também muito pelo viés do meu trabalho também, que eu acompanho muitos profissionais também que são líderes, por exemplo, de diferentes empresas, mas que são somente aliados. E assim, hoje eu vejo uma transformação que eu acho muito importante e que eu falo que cada vez mais LGBTs estão ocupando espaços importantes dentro das organizações, isso falando sobre organizações de diferentes frentes. Então a gente vê, por exemplo, um banco como o Nubank tendo pessoas extremamente relevantes sendo LGBTQIA+, e com cargos assim que talvez, se a gente olhasse há tempos atrás, a gente não poderia ver num banco tradicional, numa instituição financeira como essa. Cargos específicos de diversidade, né? Exatamente, cargos específicos de diversidade que não nasciam. Então, eu tenho colegas que trabalham exclusivamente com essas lideranças de diversidade dentro de empresas assim muito expressivas, com uma potência muito grande no mercado. Então, eu acredito que essa preocupação ela acontece e, na verdade, não é uma preocupação, mas eu acredito que é mais uma conscientização de que as empresas hoje elas entendem que não dá para você ser uma organização sem diversidade. E a gente tem diversas portas para falar sobre diversidade. Então, acredito que hoje eu vejo as empresas possibilitando mais os funcionários a falarem sobre o assunto, a falarem sobre o tema. E acredito que é muito pelo lugar onde que elas ocupam e pelo espaço que elas estão rodeadas, né? Então, quando você é LGBTQIA+, você tem na organização um apoio de frentes relacionadas à diversidade, de colegas que também são gays, são bis,
que entendem o que você passa, então acredito que isso fica muito mais fácil. E quando isso parte de cargos muito mais altos, como presidentes, como CEOs, que tem, você acompanha em redes sociais, que eles têm essa preocupação e que eles fazem acontecer, eu acredito que isso pode abrir cada vez mais portas para a nossa comunidade, porque ainda eu falo que eu sou uma pessoa muito privilegiada de trabalhar em lugares em que a diversidade ela acontece, que eu tenho a possibilidade de estar trabalhando da minha casa, mas eu vejo que isso não é algo que é majoritário ainda, que é algo que é uma pequena parcela da população que tem acesso, mas eu acredito que a gente está caminhando para a gente, no caso, a nossa bolha, né? Sim, sim. Falar sobre a gente pode ser que tenha, mas eu acredito que as pessoas que escutam aqui, elas são muito bem instruídas, então acho que quando a gente vê que as organizações elas estão apoiando e que elas têm vagas específicas para a diversidade, eu acho que é um caminho que é muito lindo e que ele vai ser trilhado cada vez mais e vai ser cada vez mais colorido e ocupado por pessoas da nossa comunidade. Eu falei que vai ter muita bicha no topo e com certeza vai ter. É isso, é sobre isso. Mas é muito bom, foi muito bom que você falou agora, porque você puxou o gancho perfeito, porque eu ia te perguntar em seguida, quando você falou sobre a nossa bolha. Também sou privilegiado, também trabalho em home office, também, e não à toa, nossa pele é clara. Isso tem um significado. Uma empresa, eu não falo, uma empresa não é uma microempresa, uma empresa com 2 pessoas, eu estou falando assim, das grandes empresas. Essas grandes empresas podem se dizer aliadas da diversidade se elas não têm uma pessoa trans trabalhando? Cara, eu acho que não. Acho que não, porque falar de diversidade e inclusão, você abre um leque para diferentes frentes. Uhum. Eu já trabalhei com empresas em que falava que apoiava a diversidade, falava que... isso me dá até Eu lembro, assim, de um fato muito isolado de trabalhar com uma empresa de que falavam que apoiavam a diversidade, mas que não gostavam de utilizar nas redes sociais imagens que traziam diversidade, porque, de alguma forma, eles sentiam que estavam, entre aspas, apelando, assim, forçando uma barra. Gente! Cara, puxando agora só abrindo um parênteses, quando eu me presenciei com essa cena, eu falei, cara, não é esse lugar que eu ocupo, não é esse lugar jamais que eu quero ocupar. Uhum. E foi até aí que eu comecei a me mexer mais para querer cada vez mais estar dentro de organizações que tenham esse viés. Uhum. Mas eu acredito que não dá para você falar sobre diversidade sem você ter um núcleo de trabalho, uma força de trabalho em que a diversidade seja presente. Eu tenho um colega que eu estava até conversando com ele num grupo que a gente tem, que ele até mandou uma foto que ele tinha pintado a unha assim, ele falou assim, mas aqui a gente apoia, ele tem um cargo alto assim, e a empresa dele é uma empresa do ramo de seguro que apoia mesmo a diversidade. Você vê que é uma empresa realmente que defende a causa, que tem no seu quadro de funcionários pessoas LGBTQIA+, lésbicas, gays, trans, e você vê que essa diversidade ela acontece, ela é real, sabe? Ela não é falada da boca para fora. E então eu acredito que não dá hoje, na real acho que isso nunca deu, mas mais do que nunca, como está acontecendo, como está tudo muito mais exacerbado hoje, não dá para você falar de diversidade se você é um cara branco, privilegiado, que fala da sua cobertura, dos jardins aqui em São Paulo. E se você não tem um acesso, se você não realmente sabe o que é passar na pele e ter aquela dor que a gente já sentiu em algum momento. Então, por isso que todo esse movimento que rola nas redes sociais de empresas apoiarem, falarem que defendem isso mesmo, porque era até algo, eu fiz até um post esses dias no Instagram, falando que, imagina se você não precisasse de um mês do orgulho para realmente apoiar as causas, né? A gente sabe que tem todo o histórico de Stonewall, que nasceu há muitos anos atrás, que é por conta disso também, mas imagina se durante os outros 11 meses a causa também fosse apoiada, né? Porque eu estava até pegando o meu e-mail, que eu recebo sugestões de pautas, e era milhares de sugestões, empresa tal apoia comunidade LGBT. Aí você vai ver o apoio é pintar a fachada do prédio. Cara, acho ótimo. Do prédio.
Ah, pelo amor de Deus, gente. Empresa apoia isso, tipo, Não, é pauta, né? Não, assim, e até falar sobre o apoio, por exemplo, a nós, que somos jornalistas independentes, que temos veículos, cadê o apoio dessas empresas aqui? Porque isso aí. Eu vi, por exemplo, esses dias uma marca super conhecida fazendo um publi editorial com um veículo também, que chega nesse mês agora e fica todo colorido, mas durante o ano inteiro faz nada. Tô aqui me adequando ainda para não falar palavrão no meio do podcast, mas enfim. Ai, não, mas pode! Aqui pode falar palavrão. E você, cara, fala, mano, que merda é essa, sabe? Sim. Da onde que você tá vivendo? Então eu vejo que esse apoio de colocar drinks coloridos no hotel, de pintar a fachada, cara, não é esse apoio que eu quero. Não, Muito não, bom. Não, é muito brega e não Sim. cola. Porque aí tem gente que vai pensar assim, ai, mas isso já é uma forma de apoiar. Não, gente, existem formas de realmente apoiar. O Nubank, eu estou falando do Nubank aqui, porque hoje, essa semana... Não, mas a gente tem que exaltar mesmo quem faz, gente. É a garota do Rio, a nossa patroa, sendo agora membro do Minha vizinha, gente. O Honório Gurgel é tipo 3 ruas aqui atrás, cara. Honório Gurgel. E hoje mesmo, o Nubank, eles lançaram uma loja online com produtos com bandeiras LGBTQIA+, em que a venda ela ia ser revertida para aquela Todes, que é uma ONG também que trabalha com maravilhosa LGBT. Então eu acredito que é isso que falta, sabe? Porque falar que a gente apoia, mas esse apoio vai ser colocar a bandeira lá na sacada do CEO, não é um apoio, sei lá, é pedir para levar uma, né? Cara, perfeito. Tipo, é exatamente o que eu penso. Perfeitamente. Aqui, a vontade de falar quais são as... Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Se eles quiserem chegar, conversar, propor um brainstorming aqui pra gente falar... Sim, por favor. Mas... Ok, vocês são bem-vindos, mas assim, cara, não dá pra 2021 ter esse tipo de apoio. Eu fiz a pergunta e citei a população trans porque, infelizmente, você tem ali como extremo oposto ao gay branco padrão, né, a pessoa trans relegada à marginalidade. E aí um monte de gente, tipo, ai, gente, tem gay aqui na empresa, né? Você vai ver, e se tá em cargo de liderança, necessariamente é branco e é gay, nem lésbica. E aí você pensa numa lésbica preta, você pensa numa pessoa trans que vive com deficiência, não tem. Então, de que diversidade a gente está falando, né? E de que apoio à diversidade a gente está falando. Mas você foi muito no ponto quando você questiona e critica o apoio, botando coisas coloridas na empresa e já dizendo, sou aliado, tô apoiando. Eu aprendi muita coisa sobre racismo, né? Na verdade, sobre antirracismo no ano passado, por conta de todo o evento, né? Chamar um assassinato de evento, mas acabou que o George Floyd foi muito espetacularizado, tudo que aconteceu com ele, por muitas pessoas, né? Muita gente botou lá o quadradinho preto no feed e tipo, olha, sou antirracista. E aí eu vi muita gente foda que eu sigo falando, não, Anjo, você ser antirracista é você meter a mão no bolso. Exato. E aí as pessoas toscas, tipo, então gente, meter a mão no bolso não é você abrir sua carteira e pegar a sua nota de R$100 que você acha que é elite só porque tem a nota de 200 na carteira do Lobo-Guará e dar para uma pessoa preta. Não é sobre isso, não. A gente está falando de compartilhar oportunidade, visibilidade, espaço, mas espaço mesmo, não é espaço temporário, é espaço, assim, é emprego, dá nome, as pessoas têm nome. Eu lembro quando aconteceu a morte bizarra, exatamente como fizeram com a menina Kathleen. Nossa, cara, isso foi bizarro. Aquela marca lá que... Farm, cara, né? Sim, a Farm. Farm, essa nunca vai patrocinar mesmo que o bicho, porque o bicho não quer o patrocínio da Farm. E não só o absurdo completo que foi a Farm querer que as pessoas fizessem compras com o código da Kathleen, mas a imprensa o tempo inteiro falando a jovem negra baleada. Gente, a Kathleen tem nome. Sim. Né? Ela não é uma jovem negra baleada. Eu não sou o menino gordinho branco gay
sabe, nós somos pessoas. Então, quando você fala em meter a mão no bolso, em compartilhar privilégios, é dar visibilidade, dar espaço. Essas pessoas têm nome, elas têm família, e isso colabora. É isso que colabora para a transformação. Não é a cota, por exemplo, a política de cotas que é criticada pelas pessoas privilegiadas. A cota, ela é fundamental, ela é necessária, a política de cotas, para acessar a universidade. Ela é extremamente necessária porque um dia pretendemos que ela não seja mais necessária. Mas hoje ela é necessária, eu acho que a palavra é até fraca, né? Eu nem sei, é fundamental, é essencial, não existe como não ter. Porque a gente precisa colocar compartilhar privilégio, é isso, é dar visibilidade. Então não adianta, por exemplo, falar, empresa querida, que você é engajada na causa LGBT, que é IAP+, se você não dá emprego para pessoas trans que têm uma expectativa de vida de 35 anos, que em sua maioria vivem à margem, que precisa trabalhar sob condições absurdamente violentas de exposição. Não dá. E aí a gente entra nisso que a gente está falando, né? De em 2021 algumas coisas não serem mais aceitas. E eu acho que a gente vem numa escalada nos últimos, 3, 4 anos enorme, em que a cada ano a gente ganha décadas. Se a gente olha para a história, né, da humanidade, da sociedade, da civilização, quanto à nossa existência. Muita gente fala, né, que o movimento LGBT começou em Stonewall e não. O movimento organizado como tal, a origem do que veio a se tornar as paradas gay, LGBTs, beleza. Mas a luta pela existência da gente é secular. Então, se você olha em perspectiva para esses séculos, para esses milênios de existência da gente, a gente não avançou quase nada, porém, a gente vem dando saltos e saltos. O problema é que as nossas necessidades vêm correndo muito mais na frente, né? Há muito tempo a gente morre porque a gente é quem a gente é. E isso não pode ser aceitável. Por isso, a gente é sempre importante ressaltar que ainda não é suficiente, e ouçam, escutem o que temos a dizer, porque das nossas dores sabemos, principalmente nós, né? Traçando um paralelo com o racismo, por exemplo, quem tem a obrigação de saber e falar sobre racismo somos nós, pessoas brancas. Mas eu não posso querer decidir qual é a dor da pessoa preta sem ouvir da pessoa preta, né? Claro. E a gente está num ponto em que eu não preciso nem exatamente perguntar, basta eu ter atenção para essas pessoas. Se eu observar, olhar de fato, de verdade, com atenção, eu vou perceber do que ela precisa, eu vou entender onde eu estou errando, e não exigindo, porque esse é um papo também bem importante da gente dar, né? De exigir que a gente ensine as pessoas a não serem homofóbicas, ou as pessoas pretas ensinarem as pessoas brancas a não serem racistas. Essa obrigação não é delas, como a obrigação não é nossa de ensinar as pessoas a não serem homofóbicas. A gente, quem escolhe fazer quem faz a opção por falar sobre isso, beleza. Eu, por exemplo, aqui, o que o bicho a gente comunica. Então, eu faço essa questão, mas a obrigação é das outras pessoas. E eu quero saber de você, Gus, o que você pensa sobre a nossa posição na comunicação como um fator de educação. Você acha que a gente educa comunicando? Cara, eu vou até puxar um ponto, porque você falou sobre essa questão da obrigação, e lembro no começo desse mês que teve alguns casos isolados. Logo começamos o mês, eu lembro que no Twitter falaram, nossa, a gente começou bem o mês do orgulho, teve a questão lá da apresentadora, e eu falei assim, cara, eu até postei no Stories, e assim, muita gente veio falar comigo, perguntando se tinha sido alguma coisa
que tinha acontecido comigo, porque eu falei, cara, a gente não tem obrigação de ficar ensinando ninguém. Enfim, a gente tem, hoje em dia, a internet, ela é acessível por muita gente, muitas pessoas, a gente está falando de muita gente que tem acesso à internet. Da mesma forma que essa pessoa que, de alguma forma, ela quer trazer algum tipo de opinião, que seja violenta, que seja carregada de uma mensagem de ódio, ela também tem a opção de seguir pelo lado de querer pesquisar para saber se isso de alguma forma ofende ou não. Então eu falo que a gente não tem educação, quer dizer, educação a gente tem de sobra, mas a gente não tem essa obrigação Sim. de ser os orientadores, de falar, não, isso aqui não tá certo, isso aqui não é legal. E eu acho que sim, a gente, nesse viés de educadores, talvez eu acredito que talvez seja talvez se a gente falar que temos essa obrigação, eu acho que é um peso muito forte, porque eu acho que quando você fala de educar é algo muito que vai muito além do que você falar que aquilo é uma LGBTfobia ou não. Mas eu acredito que as nossas vozes, de alguma forma, elas conseguem impactar e fazer com que muita gente consiga refletir sobre algo que elas estão fazendo, se aquilo é certo ou se aquilo é errado. E eu falei muito isso quando eu postei a questão sobre a gente não tem obrigação de falar que isso não é legal, isso não é bacana, e muito por conta, e trazendo até uma questão pessoal que rolou, porque eu também sou atleta de CrossFit, e eu tô num lugar ali que é rodeado de héteros, assim. Sim. E que eu escuto piadinhas, assim, só que assim, não direto comigo, porque se é comigo, eu corto. E em qualquer outra situação, lembro um fato isolado que um dos meus melhores amigos, eu fiquei amigo dele numa situação assim, que a gente estava apresentando um trabalho na faculdade, o professor quis fazer uma piada e a sala, sei lá, devia ter 50 pessoas. Eu falei, cara, não é assim que funciona, não. Eu dei um safonão nele na frente de todo mundo, e esse amigo meu que escreveu o livro junto comigo veio falar comigo depois. E assim, se eu vejo algo, eu vou lá e falo, cara, não, isso é estúpido o que você está falando. Mas eu vejo que essas pessoas também que de alguma forma destoam esses comentários, que trazem essas mensagens de ódio, que é de algum lugar que eles têm algum tipo de pensamento retrógrado, e também por conta de um ódio interno que eles acabam externalizando desta forma. Eu lembro uma vez, pouco tempo atrás, por exemplo, e acho que é trazendo muito dessas experiências pessoais que eu consegui entender como que funciona certos comportamentos. Eu estava esperando o Uber depois da fisioterapia e um cara passou na minha frente e achou que eu estava olhando para ele e veio tirar satisfação comigo. Ai, gente, eu não sou o viadinho que você vai querer levantar a voz e vai ficar quieto. Eu falei, cara, você tá falando merda. Eu alterei a voz. E eu fui discutir com ele, ele saiu andando. Eu falei, então aí, tá vendo? A pessoa quer de alguma forma te ofender, mas quando você vai ali na mesma altura que ela abaixa o rabinho e sai correndo. Eu falo, cara, eu já apanhei muito falando socialmente para chegar onde eu tô hoje, né? Um otário como esse que vai chegar e vai falar alguma coisa para mim. Certíssimo. Então, voltando aqui, claro que eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência, mas assim, não dá pra gente abaixar a cabeça em qualquer situação em que as pessoas trazem mensagens de ódio para nossa comunidade e a gente vai achar que tá tudo certo. Não tá tudo certo. E da mesma forma que você tem acesso à informação para você ter esse lugar de ódio para compartilhar, você também tem que ter, pensar assim, se essa mensagem não é legal, deixa eu ver então qual é a mensagem que eu devo falar, ou se realmente eu devo falar alguma coisa, sabe? Então, eu vejo que a gente não tem o papel de educar, mas sim de informar e fazer com que as pessoas reflitam. Porque aí é dever de casa, é você olhar para dentro de si, já que tá todo mundo em casa, né? Que é o correto, é o indicado. Então, já que você tá em casa com tempo ocioso para ficar vendo Instagram de fofoca, vai também estudar um pouquinho e ver sobre se aquilo que você está pensando e querendo externalizar é legal ou não. Ai, gente, é isso. Penso igual. É sobre isso. É sobre isso. E, ó, a gente cria conteúdo e a gente quer alcançar. Então, Exato. As pessoas que, de fato, se interessam por aprender, cara, dá um Google que você vai chegar na nossa mensagem. Então, assim, nós... não é parar a pessoa LGBT na rua e falar, me ensina isso. Se você procurar numa ferramenta de busca,
você vai encontrar a resposta para a tua dúvida. O problema não é ter dúvida. O problema não é que nós, pessoas LGBT, QIAP+, não tenhamos a obrigação de ensinar. Quer dizer, nós não temos a obrigação de ensinar. Mas a questão não é essa. A questão é que quando você coloca como obrigação, você gera necessariamente um comodismo. Então eu fico aqui aguardando que você, oprimido, me ensine a não te oprimir. E assim, não. Busque, porque as pessoas que trabalham com comunicação, elas necessariamente vão falar sobre isso, mas elas vão falar sobre o viés que elas entenderem ser necessário para a vivência delas, para o lugar em que elas estão ocupando, para o público que elas pretendem comunicar. Então, se você procura, se você busca, você vai encontrar o conteúdo que se adequa à tua dúvida, ao teu alcance, né? Porque às vezes você não viu nem viveu o suficiente para entender determinada linguagem, mas você encontra quem fale a sua língua. Então, procure, se informe e se interesse. Eu acho que esse é o termo correto. A gente precisa se interessar de verdade pelas questões, né? E não querer tudo mastigadinho. Cara, Gus, você é uma pessoa incrível. Eu já sabia, porque eu já te acompanho, mas eu pude saber, perceber, te conhecer um pouco mais. Eu quero que você me diga agora todos os seus arrobas, me conta a tua vida, me conta a tua história, onde é que a gente te encontra. Sim, boa. Eu tô fazendo quarentena aqui no México, porque eu vou tomar vacina nos Estados Unidos, aquelas, né? Igual... Amor! Porque, enfim, gente, não quero tomar Coronavac, porque eu quero continuar viajando para os Estados Unidos, mas, enfim... Onde que eu me encontro? Vamos lá, redes sociais, Instagram, qualquer rede social, se você procurar Luiz Gustavo Ribeiro, você vai me achar, mas os meus arrobas no Instagram é Ribeiro, A de amor, Ribeiro. No Twitter eu sou o Novo Gus, então você vai procurar lá e vai me achar também. Mas também em qualquer outra rede social que você quiser buscar como Luiz Gustavo Ribeiro, vou aparecer. Estou tentando conseguir reunir um nome só de usuário nas redes sociais, que fica mais fácil, né? Mas é isso, gente. Queria agradecer pelo convite, falar que eu fiquei muito feliz. Acho que é muito legal a gente falar sobre esses temas, ainda mais agora no mês do orgulho, fomentar essas discussões e trazer aqui essas histórias que a gente compartilha, que a gente fala como isso é possível acontecer. Mas aí a gente lembra que a gente está no país que a gente vive, da sociedade que vive nos anos 1500 ainda. Sim. E a gente consegue, de alguma forma, se solidarizar com a dor do outro e consegue seguir em frente nessa jornada aí. Dá o endereço do Vipado também pro povo. Vou dar o endereço do meu site, que eu acabei nem falando muito aqui, mas eu também sou editor. Eu nem gosto de falar que é meu site, porque eu faço isso para as pessoas e não para mim, mas é Vipado em todas as redes sociais, vipado.com.br. Você é solteiro, casado? Como é que é a tua vida afetiva, Gus? Só pra galera aqui que ouve a gente. Você é um rapaz bonito. Obrigado. Eu sou solteiro e até o final da pandemia não quero me envolver em nenhum tipo de relacionamento afetivo. Mas depois da pandemia estou mais que online. Podem. Você é pra casar, Gus? Você é pra casar? Não. Eu tô muito focado nos meus negócios, na minha vida profissional. Ai, nos meus negócios. Isso é muito empresa do papai na novela. Empresa dos meus pais. Qual é o seu signo, Gus? Eu sou leonino. Aí até aí dia? Também. Dia 24, daqui um mês. Eu sou do dia 7 de agosto. Tô me sentindo. Olha, então a gente tem aí alguns em comuns. E aí, alguma coisa de leão, preciso dar um match. Por exemplo, alguma das perspectivas de leão, eu sou muito vaidoso e para muita gente se incomoda. Sim. E eu me acho mesmo, que eu sou bonito, sou amor! gostoso, e é isso. É sobre isso, representatividade no espelho. Representatividade no espelho importa, a gente tem que falar sobre isso. Ai, Gus, eu adorei conversar com você, assim, eu gosto demais do seu trabalho, eu acho que você... Vamos ouvir falar muito de Gus ainda. Ai, será? E aí lá na frente você vai falar,
Primeiro podcast que eu fiz foi o Kill Bicha, Viu? hein? Do Viu? também muito conhecido GG. Vamos Vai chegar. ser uma honra. Vai ser uma honra. Imagina, honra toda minha. Muito, muito, muito obrigado, Gus. Obrigado pelo teu trabalho, pelo teu livro Transbordar. A gente encontra teu livro, tipo, botei lá na Amazon, vou encontrar? Não, e é algo que eu me arrependo muito, porque eu não publiquei ele, foi mais por questões autorais, assim, com as pessoas que participaram, assim, do livro, que elas autorizaram divulgar, mas somente por um projeto acadêmico. Mas eu tenho um projeto que eu estou já pensando e desenhando ele para fazer algo nesse viés que tenho certeza que vai ser muito bacana. A gente precisa documentar as nossas vivências e isso Exato. Que você fez com Transbordar, que é acompanhar famílias, o dia a dia, né? Eu acho que diz muito sobre as nossas vivências. Eu acho que até para que a gente seja mais do que personagens do mês de junho, né? A gente tem uma vida, a gente acorda, a gente dorme, a gente trabalha, a gente se ferra, a gente ama, a gente odeia, a gente briga. E eu acho que tudo que documenta que a gente né? Nós somos pessoas como todas as pessoas são. Eu acho que isso também colabora para a desconstrução de uma série de preconceitos e de estereótipos que muita gente tem sobre a gente. Gus, muito, muito, muito obrigado. Obrigado por topar esse papo nessa correria que foi. E o Que o Bicha tá de portas abertas para você. Volte sempre que quiser, tá? E pessoas, encontrem Gus no Vipado, nos arrobas aqui que ele deu. Encontrem Gus nas redes, na internet, no Google. Dá o Google no Luiz Gustavo Ribeiro. Estou que vocês vão todas encontrar. as redes sociais, todas as redes sociais. Megalomaníaco igual a mim, certíssimo. Exato. Menos no OnlyFans. OnlyFans eu não tô, tá, gente? Também não, gente. Realmente não ia tá tendo audiência, mas não fecha portas. Eu acho que o futuro a Deus pertence. É isso. Fiquem em casa e se vacinem, perfeito. gente. É isso. Perfeito. Ai, gente, que pessoa gente boa. Pessoas de leão, né? Ame ou ame. Não tenho deixe. E nessa pegada de pessoa gente boa, que eu sei que vocês também são, eu queria muito que vocês ouvissem com muito carinho o recado que o João, da editora e do estúdio Casa 1, tem pra gente. Ouve aí. Olá, meu nome é João, eu trabalho na Casa 1. Casa 1 é um projeto que existe desde 2017, inicialmente como uma república de acolhida a jovens LGBTs expulsas e expulsos de casa por suas orientações afetivas e sexuais, suas identidades de gênero, que precisam de um espaço para se proteger, para se construir na vida. Mas nós também somos um galpão, um centro cultural, com aulas, oficinas abertas ao público e uma clínica social com atendimentos psicoterapêuticos para a população em geral. Nós temos um financiamento coletivo recorrente no benfeitoria.com/casa1. Então, se você quiser apoiar, ajudar o nosso projeto a continuar existindo, seja um benfeitor e nos ajude. E siga as nossas redes sociais, que por lá a gente informa várias coisas, inclusive como você também pode ajudar o projeto de outras formas. Obrigado. Gente, apoie, ajudem. A Casa 1 e tantas outras casas de acolhimento nos salvam todos os dias. Salvam os nossos, as nossas e nossos. A gente morre por ser quem a gente é. E os lugares, as entidades, as instituições e as pessoas que não nos deixam morrer precisam da gente. Ajudem financeiramente se puderem, mas vale também divulgar nas redes, vale doar comida, roupas em bom estado, vale conhecer, vale participar. Inclusive, eu queria muito que vocês me mandassem por e-mail, queobichapod@gmail.com, casas de acolhimento que vocês conheçam pra gente divulgar. Toda semana eu quero divulgar uma ou mais casas, espaços, instituições, todo tipo de gente, de iniciativa que seja por nós e pra nós. Manda lá. E também quero divulgar vaga de emprego, gente. Então, se você é empresário, empresária, ou se está sabendo de vaga, manda lá no e-mail que eu quero divulgar real. Precisamos também promover oportunidades para a nossa comunidade. A nossa conexão também tem que ser para isso. Vamos rir, vamos zoar, vamos se pegar, mas vamos se ajudar, beleza? Muito obrigado pelo recado, João.
Casa 1, vocês são maravilhosos e necessários. Todo mundo que trabalha na Casa 1, muito obrigado, gente. Bom, já estamos chegando no final e eu tava com muita saudade disso aqui. Como é bom me sentir útil pro mundo, sabe? Comunicar as nossas questões, as nossas dores, falar sobre a gente, sobre as nossas pessoas. E pra terminar, gente, eu queria deixar uma indicação aqui. Vocês sabem que rolou a audiência da Britney Spears essa semana sobre a sua conservadoria abusiva e violenta. Pela primeira vez ela falou na corte e as suas declarações chocaram o mundo. Quem acompanha mais de perto o movimento Free Britney já sabia de um monte de coisas que ela falou, mas de tantas outras não. E ouvir da boca da própria pessoa, sendo ela um ícone de uma geração, é bem assustador. Então assistam no Globoplay o documentário Framing Britney Spears, que é produzido pelo New York Times, foi produzido agora, em 2021, e dirigido por Samantha Stark. A casa Stark venceu de novo, sacanagem. E ouçam que o bicho é 10, porque a gente é tendência sim. E como fã da Britney que sou, me juntei com um povo que ama a Princess também, a maravilhosa Fontana, drag queen brasileira que vive na Suécia e tem uma carreira poderosíssima na música lá. Meu amigo Henrique Bummer, um Brit fã da Gen Z, a geração Z, provando que dá pra ter bom gosto. Tô brincando, gente, não me cancela, não posso brincar com a geração Z não, que hoje eles estão o quê? Formadores de opinião. E o Alan Mangabeira, maravilhoso, do portal Britney Online. E a gente destrinchou muito do movimento Free Britney no ano passado, além, claro, da gente celebrar a carreira dessa que é um ícone. E quem acompanha o Que o Bicha desde o início sabe que todo começo de episódio é dramático, né? E nesse episódio sobre a Britney eu trouxe uma carta aberta que ela escreveu aos fãs no seu site em 2005, quando ela anunciava uma pausa na carreira para se casar. Logo exatamente antes de todo o turbilhão de coisas que se sucederam e que culminaram na intervenção da sua família. Enfim, é um dos inícios de episódio que eu mais amei fazer, então deem essa moral. Termina aqui, já pula lá pro episódio 10. E povo, se vocês gostam do Que o Bicha, é muito, muito, muito importante a participação de vocês. Mandem e-mail é cringe, eu sei, mas mandem. Manda DM, manda direct, compartilhem os episódios, compartilhem os posts. Vocês não imaginam o quanto isso é importante. Cada like, cada salvamento, cada comentário, cada compartilhamento vale muito, de verdade. Ai, gente, é isso, começou, né? Ou melhor, recomeçou. Precisamos ocupar os espaços e eu tô aqui. Ocupem, venham comigo. Criem seus espaços, metam o pé na porta e contem comigo pra tudo, tá? Obrigado por terem vindo até aqui. Um beijo!